Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre geologia e geomorfologia, mas a partir de agora nós vamos começar a falar dos agentes modeladores do relevo. Lembrando que nas últimas aulas nós falamos dos agentes produtores, criadores de relevo, que são os agentes internos, né, associados às placas tectônicas e assim por diante. Então, a modelação do relevo significa o estudo da geomorfologia, o estudo das formas do relevo. E a gente pode entender esses movimentos a partir de diversas formas. Né? A primeira forma é o tectonismo. Né? As placas tectônicas, né, quando elas se movem, elas se chocam, e o choque dentro delas, aqui fora, ou seja, acima da crosta terrestre, movimentando, obviamente, pelos ciclos de convecção dentro da crosta, ali no manto, esse encontro de placas, né, esse choque de placas, né, o distanciamento entre as placas modifica o relevo, porque a gente, como viu na aula passada, né, a força interna do ciclo de convecção é extremamente grande, e quando ela choca, né, ou então ela faz movimentos laterais com as placas tectônicas, essas placas tectônicas, ao choque, formam outras formas, né, formam crateras, formam falhas, né, formam montanhas, se dobram e assim por diante. Ou seja, o tectonismo é uma das formas de modelação do relevo. Né? Outro movimento é o movimento epirogênico. Né? O movimento epirogênico é um movimento vertical que ou levanta ou abaixa, né? Ou seja, um movimento interno ali no manto faz soerguer ou abaixar alguma forma do relevo mais densa, né? Alguma forma do relevo mais dura. Né? Isso acontece em locais mais estáveis, né? Que tem menos contato, ou seja, as placas tectônicas não estão se movendo tanto assim, mas existe ainda uma força que levanta ou abaixa as placas tectônicas. Né? Podemos rebaixar litorais, invasão do mar, né? Ou seja, o mar, quando carrega sedimentos, né? Quando a maré está mais alta, carrega sedimentos, a gente pode ver uma modificação do relevo, ou então quando a maré está mais baixa, ela leva sedimentos, como a gente pode ver nessa imagem aqui, onde a relação da maré modifica a altura do relevo, modifica a forma do relevo, principalmente na área ali do assoalho marinho, ali na parte das praias, né, no encontro entre as marés e a água, e assim por diante. Temos também os movimentos orogênicos, que são os movimentos verticais ou horizontais, né, uma pequena duração de tempo geológico, né, mas sempre muito intensos, que formam as dobras, os falhamentos, né, as fraturas, ou seja, são movimentos internos que provocam um choque muito forte, são movimentos geralmente muito fortes, uma grande pressão interna vindas do ciclo de convecção movimentam, né, o relevo, e o relevo sofre alguma alteração repentina, geralmente causam grandes catástrofes, né, se forem no mar, causam grandes tsunamis ou grandes terremotos se não forem no mar. Né? E aí nós temos algumas formas que isso pode acontecer. Os dobramentos, ou seja, a gente está vendo aqui como que a força interna do planeta Terra pode dobrar o relevo, de acordo, obviamente, com o grau de dureza da rocha, a formação do solo e assim por diante. Cada solo tem uma resistência diferente, né? E alguns solos são extremamente suscetíveis a dobrar, outros não se dobram, fazem fraturas e assim por diante. Né? Então a gente pode ver aqui algumas falhas, né, acontecendo, né, que é quando o solo, a rocha é extremamente rígida, e por ser rígida ela não se dobra, ou seja, ela se quebra. Né? O vulcanismo também é uma das formas de produção, né, de modelação de relevo, porque quando o magma, como a gente falou, que é lá dentro, chamado dentro da crosta, a gente chama de magma, quando esse magma, pela força e pela pressão interna, ele consegue escapar por alguma falha, alguma cratera, alguma parte da crosta terrestre que permita o escape desse magma, ele se torna lava. E ele, no contato com o ar ou com a água, ele vai rapidamente se resfriar, formando novos relevos e dando origem a novas formas, né, no relevo, né, criando montanhas e assim por diante. Não é à toa que todos os vulcões, como nós vemos, ele tem uma forma triangular, porque é a ação da gravidade, né, quando sai a lava, ela escorre e vai se solidificando, formando camadas. Essas camadas formam uma camada triangular, que a gente chama de vulcão. Os abalos sísmicos, como a gente já falou, são o encontro entre as placas, né, o encontro que as placas forçam umas às outras. Esse encontro, dependendo da força e da pressão interna, pode formar grandes abalos sísmicos,
ou terremotos, que são quando o movimento da placa tectônica movimenta tudo que está acima dela. Se tiver se tiver cidade, né, uma grande catástrofe, se tiver água, um tsunami e assim por diante. E aí a gente chega nos processos exógenos, já aqueles que são externos à crosta terrestre, né, que a gente pode chamar também de intemperismo, né? O intemperismo são quando a ação da água, a ação do vento, a ação do clima, as ações aqui, elas modelam o relevo, transformam o relevo, modificam a composição química do relevo. Tem diversas formas disso acontecer e a gente vai falar de algumas delas importantes, né? Por exemplo, a erosão ela pode se caracterizar a partir da água, podendo ser pluvial, que vem das chuvas, fluvial, que vem dos rios, ou marinha, que vem do mar, obviamente. E dentro da pluvial nós temos a splash, que é o poderzinho da gota d'água. A gota d'água, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso ao longo de milhões e milhões de anos vai formando áreas, né, em que a rocha começa a ser moldada a partir da chuva. Nós temos a erosão laminar, que é aquela quando a lâmina d'água, ou seja, um pequeno rio vai se formando, carregando sedimentos, de pouquinho em pouquinho esses sedimentos vão sendo tirados da rocha, da parte superficial da rocha, e vão sendo carregados para outro lugar, modificando ao longo de milhares de anos a forma da rocha. Erosão e sulcos são quando aquelas formam como se fosse leitos de rios nas rochas, né? Isso é uma questão de muitos anos, né? E ravinas são aquelas áreas dos lençóis freáticos internos dentro da Terra, quando eles ganham muita pressão e aí formam uma grande cratera. Nós temos também as erosões fluviais, né, que estão associadas mais aos rios, que podemos falar da Vossoroca, né, que é a mesma coisa que uma ravina, só que formada por um rio, que é a combinação de vários tipos de erosão, mas são grandes crateras que atingem o lençol freático. Então a gente vê o rio lá embaixo, né, e são questões muito perigosas, principalmente no ambiente rural, porque não há como precaver, a não ser com plantio, né, mas também não há como se remediar uma vossoroca, é uma coisa muito complexa. Nós temos também a erosão marinha, que é o encontro da maré, das ondas com rochas, né, vai formando aquelas, todo mundo já viu algumas cavernas próximas, né, essas cavernas são formadas ao longo de milhares de anos, com a força da onda, que vai retirando aos poucos pequenas partículas de areia da rocha, até que aquilo forme um buraco ao longo de milhões e milhões de anos. A erosão eólica também, como o próprio nome já diz, está associada ao vento, né? O vento, a sua força, pode carregar as partículas superficiais do solo, né? Modificando completamente a forma dele ao longo de milhões de anos. Em alguns casos, a erosão eólica pode formar coisas muito rápidas, como por exemplo nas dunas, né? Que de um dia para o outro mudam completamente as suas formas graças à força do vento. Né? Nós temos a erosão glacial. A erosão glacial está associada também aos períodos de glaciação ou às épocas de inverno em alguns lugares, que é quando a água, né, quando ela se torna gelo, ela expande. E se ela se expande, né, ela comprime o relevo que está ao redor dela. Portanto, isso forma algumas novas formas de relevo que são importantes. Outra é a erosão por gravidade, né, que são aquelas montanhas muito grandes que as rochas vão se desprendendo com forças de todos os outros tipos de erosão. E aí, quando a rocha cai, ela carrega um monte de outras rochas e assim por diante, e formam pequenas formas na base da montanha e modificam por completo a montanha como um todo, né? E nós temos a erosão natural, erosão geológica, erosão humana, erosão animal, que é quando nós, né, humanos ou animais, caminhando ou carregando, andando pelos lugares, nós vamos carregando e modificando gradativamente ao longo de, né, centenas de anos as formas do relevo e assim por diante, né? Só para a gente ter uma revisãozinha aí, lembrando, nós temos os agentes internos ou endógenos, aqueles que modificam, né, e produzem relevo, que são o tectonismo, as placas tectônicas e o vulcanismo, né? Lembrando que as placas tectônicas estão ali divididas em epirogênese e orogênese, e o vulcanismo, né, pode ser erupção ou intrusão. Os agentes externos, que são o foco dessa aula, são os rios, gelo, mares, humanos, animais, né, que vão formando erosões, né, e vão retirando partículas do solo, partículas do relevo, e essas partículas vão parar em outro lugar, modificando a forma do relevo em um lugar e criando outras formas em outro lugar. Né? E aí a gente pode ver também as formas, como a gente está estudando também um pouco de geomorfologia, nós estamos estudando as formas do relevo. E como a gente pode ver, existem algumas diferenças, né? A planície e o planalto são aqueles... Planície é uma região geralmente plana,
Não se enganem que o nome planície significa que seja 100% plano. O Planalto também é uma região geralmente plana, mas com uma certa altura. As montanhas já são diferentes do Planalto, porque não são nada planas. Elas têm pico, ou seja, o topo tem forma de triângulo, né? Nós temos as depressões absolutas, que são aquelas que estão abaixo do nível do mar, e nós temos a depressão relativa, que é uma área menor que as áreas ao seu redor, mas não menores que o nível do mar. Então as montanhas, aí, como a gente já falou, são áreas que são formadas geralmente por encontro de placas, né? Podem ser muito antigas e sofrem muito com a ação dos agentes exógenos, né? Os agentes externos. Por quê? A água da chuva, o vento, os animais, todos eles, por eles serem pico, eles vão recortando gradativamente essas montanhas até o momento em que essas montanhas vão tendo o seu topo aplainado. Por isso que a gente fala que montanhas geralmente são relevos novos, porque não tiveram, né? Porque o fato dela ter um pico em triângulo nos demonstra que, na verdade, faz pouco tempo que ela está sendo erodida, que ela está sendo transformada pelos agentes externos. Já o Planalto, né, geralmente já foi uma montanha, já foi um pico, já teve triângulo, só que ao longo de milhares e milhares de anos esse pico foi se aplainando graças à ação do vento, da água, que vai aplainando esse solo. Então a gente consegue ver que montanhas e planaltos têm a mesma origem, mas montanhas geralmente são mais novas porque não foram erodidas ainda, enquanto planaltos são montanhas altamente erodidas ao longo de milhares e milhares de anos. Por isso que a gente fala que planaltos são relevos antigos e montanhas são relevos novos, né? Nós temos as planícies também, que são superfícies aquelas aplainadas, né? Geralmente elas recebem os sedimentos, ou seja, as pequenas partículas vindas das áreas mais altas, podendo ser de um planalto ou de uma montanha, ou seja, a água da chuva carrega as coisas para a planície e forma o que a gente chama de planície sedimentar também. Planície sedimentar é uma área plana formada por pequenas partículas de outras áreas altas ao seu redor, né? E a gente consegue ver as planícies sedimentares que elas geralmente são arenosas, ou seja, tem componentes, né, geológicos, pedológicos, ou seja, componentes de solo de diversos lugares que foram carregados a partir de diversos processos. Pode ser vento, pode ser chuva, pode ser rio, pode ser um monte de coisa, né? As depressões, como a gente já falou, né, elas podem ser absolutas ou relativas. Absolutas quando são sempre abaixo do nível do mar e relativas quando são abaixo do nível daquilo que circunda elas, né? E a gente pode entender que as planícies, os planícies, planaltos, depressões e montanhas, elas recebem nomes diferentes, né, de acordo com o local. A gente tem pequenas montanhas ou grandes montanhas. Uma montanha pode ter até 400 metros de altura e pode ter até 8.000 metros, como por exemplo o Everest. Então, as montanhas, os planaltos, eles recebem nomes de acordo com sua forma, não com sua altura. E o relevo submarino também tem umas questões importantes, né, principalmente a relação do continente, né, que é onde nós estamos agora, a plataforma continental, que é aquela declividade gradativa que nós vemos na praia, no fundo do mar, né, ou seja, quanto mais a gente anda, mais fundo vai ficando, ou seja, é o momento que vai se afundando, né, e aí a gente tem o talude, que é a área em que tem a quebra completa, ou seja, está lá de 200 metros, vai para 2.000 metros de repente, e nós temos, né, a parte que a gente chama de fossa abissal, que é aquela área plana lá no fundo, onde geralmente a luz nem chega. Beleza, galera? Espero que tenham entendido um pouquinho sobre as formas do relevo, né? Entender como é que os agentes externos produzem e modelam o relevo que foi criado pelos agentes internos. Ou seja, é um processo, um ciclo constante. O planeta Terra, apesar de ser uma rocha, está sempre se movendo, está sempre se transformando. Qualquer coisinha, falem comigo. Um abraço, até mais.